tudo bem? Meu nome é Cabral Lima, continuando aí com a nossa aula, agora a aula 04, situando a IAE, né, Informática Aplicada ao Ensino, na CC, IAE na CC, Informática Aplicada ao Ensino na Ciência da Computação. Bom, a gente tinha falado na aula 03, né, que nós íamos abordar nesta aula 04, o problema de ensinar e aprender, né? Então, levando aquele contexto, né, que a gente estava falando nas 3 aulas anteriores, sobre como utilizar o computador para nos ajudar, nos auxiliar na resolução de problemas, a pergunta que a gente faz hoje é: e se o nosso problema for ensinar e aprender? Então, esse é o nosso problema, o nosso foco, né, que a gente está querendo, então, utilizar a máquina como suporte, como auxílio, né, para ajudar na resolução desse problema. E, em particular, aqui, né, por se tratar de um curso de matemática da UFRJ, a gente estaria um pouco mais propenso a falar que é o ensino e aprendizagem da matemática, né? É esse que o curso, no final, vai desembocar, né? A gente vai estar preocupado na utilização, né, do computador como um instrumento fundamental, né, claro, ladeado pelas as tecnologias de informação e comunicação e por algumas técnicas e metodologias da inteligência artificial e similares, mas a ideia fundamental é precisamente como utilizar a máquina como um instrumento de ajuda para o ensino e a aprendizagem da matemática. Embora aqui a gente vai focar nessa aula inicial, né, sobre esse tema, uma forma um pouco mais geral, mais generalizada, mas futuramente, nas aulas futuras, a gente vai estar muito mais linkado, digamos assim, ao problema do ensino e da aprendizagem da matemática, né? Então, em vários focos, a gente vai falar de álgebra, a gente vai falar de ensino de funções, né? A gente vai falar de trigonometria, etc, etc, etc. Né? Com o passar das aulas, a gente vai incrementando o nosso cabedal de habilidades. Mas se a gente pensar em termos de ensinar e aprender no sentido mais amplo, o que a gente vai ver é o seguinte, né? Basicamente, a gente tem utilizado, né, essas tecnologias de informação e comunicação, né, como eu estava falando, ladeado por algumas outras técnicas, entre elas técnicas de inteligência artificial, na hora que a gente vai formar os nossos estudantes, né, uma formação técnica ou uma formação científica um pouco mais voltada para a pesquisa, neste último caso, a formação de nossos professores, né, e principalmente na formação de professores do primeiro ciclo, né, então os professores que estão ali atuando nas escolas da prefeitura e nas escolas do estado, né, de cada prefeitura e de cada estado, claro, e também outras informações que em geral são mais tecnológicas também, né? Tecnológicas no sentido de aplicação de técnicas, de domínio de algumas técnicas. Né? Isso acontece na hora que a gente vai formar pessoas da indústria, né? De gestão, utilização de simuladores, tal, né? etc. Mas esse processo, né? A gente vai ver mais à frente que isso aconteceu nos últimos, eu diria, 50 anos, uma evolução dos sistemas computacionais, os primeiros sistemas computacionais que foram dedicados, digamos assim, para o ensino de alguma coisa, para o ensino de alguma habilidade ou de alguma capacidade, né, alguma formação, a gente vai ver que ele veio ter uma degradação, né, entre os sistemas que foram produzidos lá atrás, há 50, 40 anos, né, atrás, e os sistemas computacionais que são desenvolvidos hoje. Né? A gente vai falar um pouco aqui sobre os sistemas clássicos, por exemplo, e os sistemas considerados inteligentes. Né? A gente também vai abordar a utilização da TIC, né, das tecnologias de informação e comunicação,
né, notadamente, né, e aqui é também um foco nosso, que agora está na moda por causa da pandemia lá do vírus, o Covid-19. Então, a gente tem que pensar, né, que a educação remota, ou o ensino remoto, ou qualquer coisa similar, ele também tem uma certa marca, né, existem certas características que precisam ser elencadas e precisam ser avaliadas, estudadas mesmo, né, para que a gente possa verificar a sua eficácia, né, e poder aplicá-los no momento certo e no domínio certo. Né? Existem domínios e domínios. Né? Então, talvez é importante verificar, né, com certeza, aliás, é importante que se verifique, né, a aplicabilidade de algumas técnicas que são mais propícias para determinados domínios do conhecimento e menos propícias para outros domínios. Né? Então, isso é também um estudo que precisa ser feito, tudo envolve um estudo de análise, né, para poder entender como que a gente poderia tornar hoje em dia o nosso sistema o mais eficiente possível, né, com um grau de eficácia maior possível. Mas isso tudo passa através de estudos de mecanismos cognitivos da aprendizagem. Né? A gente não sabe precisamente como é que a gente aprende. Então a gente precisa tentar conhecer quais são os mecanismos que o ser humano usa para aprender algo, né? Ou para raciocinar, para captar um novo conceito, né? Adotar um novo conceito ou incorporar um novo conceito ao seu cabedal de conhecimentos. Então isso aí evolve, claro, com o tempo, mas isso precisa ainda que a gente consiga, a gente ainda não, quando eu falo a gente, eu falo seres humanos, né? A gente não conseguiu ainda diagnosticar a forma de como a gente raciocina. A gente sabe que raciocina, a gente é capaz de explicar quais são os passos que nós eventualmente damos mentalmente para sair de uma hipótese e chegar à comprovação dessa hipótese, ou para pegar um determinado problema, estudá-lo, analisá-lo, e aí a gente é capaz de mostrar os passos que estão presentes na chegada a uma solução deste problema. Né? Então, a gente sabe fazer isso, mas a gente não sabe como é o mecanismo cognitivo da nossa forma de pensar e, sobretudo, da nossa forma de aprender. Então, eu sempre falo que os primeiros degraus que a gente precisa galgar, né, são essas três coisas de você aprender algo. Então, você tem que aprender a pensar, você tem que aprender a construir e você tem que aprender a testar. Né? Quase todos os projetos que o homem faz é isso. Ele vai refletir, vai analisar, eventualmente ele vai tomar alguma abstração ou vai se abstrair para poder achar soluções um pouco mais complexas, né? Mas ele precisa aprender a pensar. Ele vai primeiro pensar, depois que ele tiver planejado, pensado, refletido, analisado, né? Eventualmente abstraído, e ele vai conseguir planejar, né? Vai fazer o planejamento do que ele quer. Então, tudo isso está dentro desse foco de aprender a pensar. Depois eu vou aprender a construir, quer dizer, passar dessa fase do pensamento para a fase da ação, né? Essa fase da reflexão e da análise para a fase do exercitar, né? Do, digamos assim, meter a mão na massa, do desenvolver. E isso também a gente precisa aprender a fazer, a gente precisa aprender a construir, a gente precisa exercitar, né? A gente precisa desenvolver, a gente precisa saber construir. Né? E depois da coisa ter sido pensada e ter sido construída, aí o que você tem que fazer, que é o terceiro passo na minha concepção, é você aprender a testar, saber se aquilo ali realmente funciona, se aquela solução funciona. Né? Se eu consigo, por exemplo, simular novas situações onde essa solução poderia ser aplicada, né? Ou exemplificar, né? Dar uma exemplificação
com essa construção eu posso exemplificar soluções para outros problemas, né? Ou então aferir, né? A gente precisa aferir o que foi efetivamente construído para saber, primeiro, se está de acordo com as reflexões, análises, abstrações, planejamentos, etc. Então, precisa aferir, é preciso colocar, digamos assim, alguns termômetros, né, no que você está querendo testar, para saber se corresponde às duas etapas anteriores e, sobretudo, se corresponde àquilo que você quer, o que você deseja como resposta. Bom, então isso está, nesse bojo está embutido, digamos assim, se o nosso problema foco, né, o nosso problema foco aqui, ele é o problema do ensino e da aprendizagem, né? Bom, o fato é que quando a gente pensa em, por exemplo, ensinar, né, vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, balanceamento de equações químicas. Estou pegando um exemplo que não é nem da minha área, né? Eu sou matemático, né? Mas vamos supor que a gente tenha que o nosso problema seja como é que eu ensinaria ou faria o computador ensinar, né? Se ensinar aí colocando entre aspas, como que eu faria o computador ensinar o balanceamento de equações químicas, né? Como que quais são as técnicas, ou quais são os passos que eu teria que dar para que o computador pudesse, ou o sistema computacional, né, pudesse ensinar como o meu estudante, né, que está utilizando aquele sistema, ele pudesse aprender a fazer balanceamento de equações químicas. Então, basicamente, o que a gente tem, assim, tem um lado do ensino, que eu estou chamando aí de mestre, embora eu não goste muito desse termo, mas, enfim, chamando de mestre, tem um lado do estudante, né? Então, o sistema que está do lado de cá, que está na posição mais à esquerda, nessa posição aí chamada de mestre, né, ele tem que ter várias coisas, mas 3 coisas são principais para que ele possa ser capaz de transmitir, né, ou de evocar alguns conhecimentos. Então, o primeiro é o domínio da matéria. Então, no nosso caso, seria o domínio de como fazer balanceamento de equações químicas, para o nosso exemplo. Depois ele teria que ter algumas estratégias pedagógicas, que são, na realidade, nada mais são do que as estratégias que nós, humanos, né, professores, a gente, você, eu, quando dá aula, utiliza, às vezes, não de forma, digamos assim, clara, mas você utiliza mesmo, que até por processos internos, mentais internos, você utiliza estratégias pedagógicas. Entendeu? Você sabe quando é o momento em que você deve colocar aquele exercício um pouco mais difícil. Né? Você sabe, através da pergunta de um estudante, exatamente qual é o gap na formação dele, por que ele não. Por que ele está fazendo aquela pergunta? Ele já era para ter o domínio daquele token ali de conhecimento, né? Já era para ter sabido por que ele está fazendo essa pergunta. Então, quando que eu devo avançar? Né? Será que eu já posso colocar equações químicas assim mais complexas para poder fazer balanceamento? Ou não? Eu devo voltar um pouco ao conteúdo, explicar mais textualmente ou através de gráficos, desenhos, etc., sobre o balanceamento de equações químicas e deixar para colocar, para avançar um pouco depois, quando eu insistir mais ainda, certo? Então, existem essas estratégias pedagógicas que nós humanos fazemos, às vezes até de forma subliminar, né? Às vezes sem perceber, não é exatamente sem perceber, mas aqui fica quase automático. Né? Quando você pega um professor que já tem muito tempo de sala de aula, então essas estratégias pedagógicas elas ficam muito assim no automático, né? Por assim dizer. Então, é como se fosse um professor, ele tem que ter o domínio daquela matéria, né? Conhecer, por exemplo, para tomar esse exemplo de balanceamento de equações químicas, ele tem que conhecer o balanceamento de equações químicas, tem que saber fazer bem, né, balanceamento de equações químicas, e o professor também tem que ter as suas estratégias
pedagógicas. E aí vem também, e essa parte é uma parte mais complexa, então o sistema computacional, assim como o professor, né, deveria ter o domínio da matéria que o professor tem, ou perto disso, as estratégias pedagógicas que o professor tem, ou perto disso, e ter um modelo de informações sobre o estudante, né, que a gente costumeiramente chama modelo do aprendiz ou modelo do aluno, enfim, tem várias terminologias. Né. Esse modelo é o que a gente, né, nós professores, a gente faz também de forma automática. Você sabe qual é o aluno que está entendendo, em geral, né, em geral. Você sabe qual é o aluno que está entendendo ali a tua aula. Né? Você sabe qual é o aluno que estudou. Você sabe pela pergunta que o aluno faz, você sabe, né, se você for um professor experiente, você sabe o que é que ele está perguntando e por que ele está perguntando, onde que está o gap, ou onde que está a capacidade, né, a capacitação que ele teve, por que ele está fazendo uma pergunta tão boa, ou por que ele está fazendo uma pergunta tão simples. Então, você tem as informações, né, contigo de cada aluno que você tem. Né? Embora, sabe, muitas vezes são crenças, claro, né, você não tem as informações nem sempre precisas de todos os alunos. Né? Notadamente, se você tiver uma sala de aula com, sei lá, 100 alunos, 80 alunos, 120 alunos, o fato é que você não pode ter, claro, né, em geral é muito complicado que você tenha as informações sobre a cabecinha de cada um, digamos assim, né, em termos de aprendizagem, né, claro. Mas você pode até ter uma média, né, saber exatamente como é que uma turma é. Poxa, essa turma é boa porque tem lá uma dúzia de alunos que são muito bons, ou porque tem mais uma outra dúzia de alunos que são, embora não estudem muito, mas são interessados e tal. Então você consegue, de alguma maneira, ter informações sobre esses estudantes. Né? Você consegue ter, né, você sabe que, olha, hoje eu vou mostrar um teorema, né? Nós vamos demonstrar um teorema. Então você sabe o momento que você deve fazer isso, e você já pode até antever, em alguns casos, você pode antever qual será a reação daquela tua turma, né? No momento em que você estiver fazendo, por exemplo, a demonstração desse teorema. Né? Então, essa sua habilidade de antever, né, de já se preparar para perguntas do tipo A, ou do tipo B, ou do tipo C, é justamente porque você conseguiu, né, com as várias interações que você teve com os estudantes nas várias aulas anteriores, você conseguiu formar um modelo, né, sobre eles, ou um modelo sobre cada um deles. Então, isso é o que a gente chama de um modelo do aprendiz, né, que normalmente o sistema computacional, né, então, voltando de novo para um sistema computacional, para o ensino do balanceamento de equações químicas, ele também deveria, né, assim como deveria ter o domínio da matéria mais próximo do que o professor tem, né, assim como ter o domínio das estratégias pedagógicas, não, o mais próximo possível das estratégias que seriam utilizadas por um professor humano, e ele também deveria ter um modelo sobre o estudante, ou sobre cada estudante, na forma como ele pensa, etc. E isso é o que a gente chama de calcanhar de Aquiles, porque justamente volta ao que a gente falou agora há pouco, que você construir esse modelo significaria você entender, né, como se você entrasse na cabeça do estudante para entender a forma como ele aprendeu ou deixou de aprender. Né? Então isso é o calcanhar de Aquiles, porque é muito difícil. Né? Agora está ficando mais plausível, digamos assim, embora não esteja completamente solucionado, porque a gente continua sem saber como que a gente pensa, né? Como que a gente raciocina, mas agora com as técnicas, notadamente advindas da inteligência artificial, esse problema de ter o modelo do aprendiz, ele está se tornando um problema mais factível de ser solucionado. Né? Bom, agora, o que a gente também tem que pensar é na análise de cada uma dessas coisas. Por exemplo, a matéria, né, que é o objeto da formação, a gente deu o exemplo aí de
de balanceamento de equações químicas podia ser qualquer um, sei lá, multiplicação de matrizes, resolução de equações diferenciais parciais, enfim, o que for. É aquilo que você está querendo, que o sistema computacional que você vai construir para ensinar é essa matéria que você quer formar o seu estudante nisso, né? Balanceamento de equação química, resolução de equações diferenciais, etc, etc. Então, para isso, você precisa ter, de novo, né, uma escalinha de 3 coisas. Você precisa estruturar essa matéria. Você não pode simplesmente jogar, tá certo? Quando você abre um livro, por exemplo, existe uma estruturação, um encaminhamento, né, de como essa matéria ela é passada, né? Então, existe uma estruturação. É preciso, faz-se necessário que você estruture a matéria, né? Como que eu vou ensinar, como que o sistema vai ensinar balanceamento de equações químicas. Então, eu preciso estruturar como é o processo, né? O que é que eu devo ensinar, né? A matéria que eu devo ensinar para fazer o balanceamento de equações químicas. E na computação, claro que essa estruturação tem a ver diretamente com a representação, porque você vai ter que representar isso em código de máquina. Tá? Então, você tem a estruturação do conhecimento, que é o aprofundamento, digamos assim, dessa matéria, que é o objeto da formação do sistema, e a forma como você vai representar, né, essa estruturação na máquina. A segunda coisa, aí coincide um pouco com o que a gente estava falando agora há pouco, você tem que testar, você precisa reavaliar para saber se você cobriu a matéria toda, se você está com todo o conteúdo daquela matéria a ser ensinada. Então você precisa fazer vários testes, você precisa reavaliar. Ah, não, olha, esquecemos de colocar esse conhecimento aqui que é importante. Ah, olha só, esquecemos dessa lei aqui, olha, esquecemos desse corolário. Então você precisa testar efetivamente se você está cobrindo a matéria que você deseja e reavaliar esse processo, né, principalmente uma reavaliação computacional. Bom, isto feito, aí você passa para um processo de validação. Então você vai validar se a matéria que você utilizou, se ela efetivamente está ok. Né? Você pode até usar processo, que eu coloquei aí, processo de simulação. Você vai simular para saber, né, se a estruturação e os testes cumpriram o seu efeito. Né? O segundo ponto é o das estratégias pedagógicas, né? Que tem a ver justamente com isso. Quando que eu devo apresentar um determinado subitem da minha matéria? Quando que eu devo apresentar um determinado exercício? Quando que eu devo apresentar um determinado exemplo? Né? Qual o momento que eu devo fazer isso? Será que o exercício 23 tem que estar antes ou depois do exercício 38, lá naquela base de exercícios? Não sei, vamos pensar. Embora ele seja 23, talvez o grau de dificuldade dele seja maior do que o exercício 38. Né? Então a gente vai, na hora que a gente for apresentar, a gente ter que talvez apresentar primeiro o exercício 38 para depois apresentar o exercício 23. Né? A outra forma é como que a gente vai apresentar. Né? Porque a gente sabe que tem alunos, por exemplo, que se sentem mais confortáveis com uma apresentação textual e outros que se sentem mais confortáveis com, por exemplo, uma apresentação visual. Então, qual a melhor forma para eu apresentar para o aluno, né, aquela matéria, né, ou aquele token de conhecimento? E quando que eu vou avançar? Quando que eu vou retroceder? Eu posso tentar avançar, né, na minha matéria, eu vou caminhando para o final, mas aí pode acontecer que eu perceba, né, e vai se ligar um pouco com o modelo do aprendiz, pode ser que eu perceba que naquele momento eu não posso continuar avançando, eu tenho que retroceder, né, para lembrar de determinados conhecimentos que não estão sendo lembrados. Ah, olha só, quando o cara resolveu o exercício 38, ele não conseguiu resolver corretamente porque
tem um certo gap nisso aqui, então vamos retroceder, vamos apresentar isso aqui para ele, tá? E assim ele vai poder preencher esse gap no conhecimento dele, né? E, finalmente, o grande calcanhar de Aquiles, que é entender, né, como que a gente raciocinaria e tentar fazer esse modelo, né, dessa forma, fazer o modelo do aprendiz, né? Então, isso aí vem do modelo mental. O que acontece é que a gente tem, na realidade, a gente tem, a gente aprende ou a gente pensa por diversos caminhos. A gente não tem um único caminho, né? Você aprende porque você estudou, você tem um conhecimento dessa matéria, você tem uma motivação, puxa, eu gosto muito de álgebra, então você tem uma motivação para entender mais ou gostar mais de uma matéria do que de outra, né? Você pode ser por experiências, né? Puxa, gozado, isso aqui eu estava resolvendo um problema na geometria e agora que eu estou resolvendo um problema na algebra, gozado, eu acho que dá para aplicar aquilo que eu pensei enquanto eu estava resolvendo aquele problema de geometria descritiva, ou enfim. Então, você tem, na realidade, a possibilidade de você aprender por experiências passadas, porque por aprendizagens passadas, e não necessariamente na matéria de formação que você está sendo formado ali, né? Pode ser em outras áreas, né? São experiências até de áreas distintas, né? A experiência que você teve na física e que, de repente, você pode utilizar, né, de forma ladeada, mas você pode utilizar quando você está resolvendo um problema de física e vice-versa, né? Depois tem a capacidade de raciocínio, né? A sua capacidade, né? A gente sabe que nem todas as pessoas têm exatamente a mesma capacidade de raciocínio, tá? Tem uns que têm uma capacidade maior do que outros, né? Por diversos fatores, né? Então a gente tem que ver o seguinte: qual a minha capacidade de raciocínio para chegar, né, a entender as coisas com mais facilidade ou com menos facilidade. E tem as outras competências que você tem e que também, de certa forma, agregam valor, né, para você angariar o conhecimento, né, da matéria que está em foco. Então, mas só que esse conhecimento da matéria, então todo esse processo aí precisa passar por um diagnóstico. E o problema está aí, são 3 problemas muito pesados, que é o problema da não monotonia, o problema da representação e o problema da linguagem. A não monotonia é porque as coisas variam, tá? Então, uma coisa que é verdadeiro agora, nesse minuto, pode ser que seja falso no minuto seguinte. Pois é, puxa, olha, eu não sei fazer prova por indução. Mas pode ser que no minuto seguinte, ou nos 5 minutos seguintes, você... Então, quando você fala assim, eu não sei fazer prova por indução, lá o sistema computacional vai gravar isso. Olha, ele sabe fazer prova por indução? Falso, não sabe. Então está lá colocado o F, né, o falso. Só que acontece que você, sem mesmo utilizar o sistema, você por fora aprendeu com algum amigo, alguma amiga, sei lá, você aprendeu a fazer raciocínio, né, a fazer prova por indução. Então, aquilo que era falso naquele momento, quando você voltar para o sistema de novo, que lá estava marcado falso, que você, né, você não sabe realmente fazer, você aprendeu. Então já não é mais falso, já é verdadeiro. Agora você já sabe. Então é não monotônico. Então uma coisa que é falsa agora pode passar a ser verdadeira daqui a pouco, e vice-versa. E isso é muito difícil em termos computacionais, né? Essa variância muito rápida, né? Essa não monotonia que ocorre no raciocínio humano. Tá? O raciocínio, o homem aprende, né, com muita capacidade, muita velocidade, e às vezes isso é complicado de você retratar esse processo na máquina. Tem o problema da representação per si, né, a representação do conhecimento da matéria, porque existem várias maneiras de você representar algo computacionalmente falando, então precisa ter muitíssimo cuidado com a forma de como você vai representar, a melhor forma para você representar o conhecimento dessa matéria, e a linguagem, né? Essa então é fundamental, porque é ela
que de alguma forma vai diversificar a maneira de como o conhecimento vai se proceder, né? Então, essas três coisas são coisas que demandam de técnicas de inteligência artificial, né? São coisas um pouco mais complexas e é isso que faz, na realidade, o modelo, né, do raciocínio, que vai fazer o modelo do aprendiz. Esse é o grande problema de você entender, né, o comportamento do cérebro para que você possa, né, digamos assim, passar essas informações, esse modelo de cada estudante para a máquina. Então, a máquina, o sistema, cada estudante que ele for trabalhar, ele tem que fazer um modelo particular dele. Não existe um modelo mental válido para duas pessoas. Não existe isso. Cada pessoa tem a mesma pessoa, mesmo gêmeos univitelinos, certamente possuem formas distintas, né, maneiras distintas de aprender e maneiras distintas de pensar. Bom, por hoje é só. Aqui acaba a aula 4, né? Daqui a pouco a gente volta para a aula 5. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a vida. Saúde. Obrigado. Um abraço do Cabral Lima.